noite, grupo de oração Maranatá. Som. Ei. Alô, Vocês alô. estão bem? Mais uma quarta-feira que a gente se reúne aqui para louvar o nosso Deus, para aprender mais, né? A palavra que é falada aqui, que é pregada, que é proclamada, ela vem para nós e ela volta para Deus e ela faz o efeito. Eu tenho certeza que toda palavra que proclamada, ela faz efeito nos nossos corações. Você pode não sentir hoje, mas um dia você sente. Então, não é à toa que você hoje saiu da sua casa e veio para o grupo de oração, deixando tantas coisas do mundo, né, mais fáceis. Você se dispôs a tirar 1h30 hoje. Com certeza você escolheu o melhor lugar para estar, tá? Então, vamos receber alguém, ou mais de uma pessoa, lógico. Vamos ver se tem alguém vindo hoje pela primeira vez. Tem alguém pela primeira vez no Grupo Maranatá? Não? Então, estamos entre velhos conhecidos, né? Sejam todos bem-vindos mais uma vez. Mesmo assim, vamos nos receber como se fosse a primeira vez, tá? Você que está chegando, bem-vindo, seja bem-vindo. Você que está chegando, bem-vindo, seja bem-vindo. Só estava faltando você aqui. Só estava faltando você aqui. Só estava faltando você aqui. Bem-vindo, seja bem-vindo. Então, continuando esse clima de bem-vindos a todos, vamos nos desejar a paz? Para começar com o coração assim cheio de paz. Vamos dar aquele abraço gostoso no nosso amigo. Te dar a paz do meu Senhor, com muito amor. Quero te dar a paz do meu Senhor, com muito amor. Na flor vejo manifestar o quê? O poder da criação. Nos seus lábios eu vejo estar o sorriso de um irmão. E toda vez que eu te abraço, e aperto a sua mão, sinto forte o poder do amor dentro do meu coração. Eu quero te dar a paz do meu Senhor, com muito amor. Quero ouvir te dar a paz do meu Senhor, com muito amor. O que nós desejamos agora? A paz. Amém. É isso aí, pessoal. Vamos agora ficar um pouquinho em silêncio, só para a gente já pensar no que te trouxe aqui hoje. Pode ser uma alegria, uma tristeza, uma angústia, uma preocupação, né? Mas o importante é que você veio e vai ouvir Jesus. Jesus vai nos falar uma coisa importante, já começando agora. Mesmo que venham noites difíceis, traiçoeiras, nosso Deus, que nos ama, a sua infinita misericórdia, quer nos ver sorrindo.
Jesus está aqui neste momento. Sua presença é real em meu viver. Entregue sua vida, seus problemas. Fale com Deus, Ele vai ajudar você. Oh, Deus te trouxe aqui para aliviar o seu sofrimento. Oh, Ele é o autor da fé, do princípio ao fim, de todos os seus tormentos. Oh, e ainda se vier as noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. E o mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Oh, e ainda se vier as noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. E o mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Seja qual for o seu problema, Fale com Deus. fale com Deus, Ele vai ajudar você. Após a dor vem a alegria. Deus é amor e não te deixará sofrer. Oh, Deus te trouxe aqui para aliviar os seus sofrimentos. Oh, Ele é o autor da fé, do princípio ao fim, de todos os seus tormentos. Oh, e ainda se vier as noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. E o mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Oh, e ainda se vier as noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. E o mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Deus te quer sorrindo, assim. Amém. Boa noite. Sejam todos bem-vindos. É mais uma quarta-feira que nos reunimos e com certeza Deus nos chamou hoje pelo nome, né? Chamou-nos a cada um e nós dissemos mais uma vez o nosso sim. E como esse sim, então você se dirigiu a Deus de uma maneira aberta. Então vamos desde já nos colocarmos na sua presença. Por um instante feche seus olhos. E como nós acabamos de cantar, seja qual for o seu problema, fale com Deus.
mesmo que venham noites traiçoeiras, Deus está conosco. E é essa a nossa certeza, e é por isso que nós estamos aqui perseverando, buscando este Deus que nós adoramos, que nós invocamos aqui neste lugar. E é por isso então que nós entregamos desde já todos os nossos propósitos, tudo que nos conduziu a estar aqui nessa noite. Alegrias, tristezas, seja o que for. E o importante de tudo, Deus não faz acepção de nada. Deus nos recebe assim como nós estamos. Então Ele nos chamou, Ele nos convidou e Ele está aqui, nos recebendo de braços abertos. E é este Deus então que nós invocamos. E é por isso que nós vamos pedir a Deus Pai, a Deus Filho, a Deus Espírito Santo, que venha sobre este lugar, que tire de nós todo o nosso desânimo, que tire de nós toda a nossa sonolência, que faz com que nós nos dispersemos da palavra de Deus, que tire de nós todo o nosso cansaço, que faça com que a palavra de hoje venha nos impregnar, venha nos trazer vida, ânimo novo em nome de Jesus. E é por isso então que nós vamos invocar, cantando essa força dos céus, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém? Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, estamos aqui. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, estamos aqui para louvar e agradecer, bendizer e adorar. Estamos aqui, Senhor, ao seu dispor, para louvar e agradecer, bendizer e adorar, te aclamar, Deus Trino de amor. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, estamos aqui. Amém. Vamos sentando. Boa noite a todos. Ontem eu estava conversando com a Rosita e nós fazemos assim conversamos como mãe, filho, mãe, e a caminhada, essa permanência minha aqui durante 15 anos e pouco. E nós estávamos discutindo sob a luz do Espírito Santo, e onde falávamos, o ápice deste grupo de oração, o ápice, é o auge, o máximo dele, está pautada nessa cruz aqui, onde tinha um Jesus preso, crucificado na cruz. E aí houve então um incêndio aqui, e a cruz não queimou, soltou o Cristo crucificado e criou aquela imagem de um Jesus subindo aos céus, conforme está ali naquela sala. Ora, de tempo em tempo é bom para nós, todos nós, sabermos a essência de tudo isso que está a acontecer aqui. É um Jesus que não se encontra mais crucificado. É um Jesus que hoje está à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, como um sacerdote a interceder por nós. Então essa cruz mostra que Ele está ao lado do Pai e que nós
podemos recorrer a Ele a qualquer momento, a qualquer instante. Basicamente, nós nem precisaríamos do outro, se nós já temos um sacerdote a quem recorrer. Então, isso aqui é uma reunião. Cantamos tanto, estamos reunidos como estavam em Jerusalém. Com Jesus, depois sem Jesus, pessoa, humano, mas Jesus já divino. Então nós temos essa força. Porém, nós precisamos nos conscientizarmos de que existe essa força, de que Ele subiu, está lá, escutando a cada um de nós, sem exceção, e um Espírito Santo, que é uma força divina, agindo em cada um de nós. Então existe um canal direto entre o céu e cada um de nós. Mas as pessoas não conseguem entender que esse Jesus está lá com os ouvidos para te escutar e quer ouvir da sua voz, da sua boca, o que você quer. Então, quando nós intercedemos, pode parecer para alguns que é um momento assim, um momento simplesinho, né? Agora, pensa um pouquinho, esse que está no céu, à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, foi dito na Bíblia como quem? Um sacerdote para escutar, perdoar, ajudar. E ainda arruma um amigo nosso, que é pai, amigo, companheiro, advogado, que é o Espírito Santo. Então ele está numa forte possibilidade de estar escutando cada um de nós nessa noite, varrendo, fazendo faxina no coração de cada um, do espírito de cada um. Está vendo qual que é o sentimento de cada um aqui. E nesse momento ele põe o ouvido dele para transmitir ao Pai os pedidos e deve estar falando o que a minha família Maranatá deseja nessa noite. O que ela está precisando? O que ela quer agradecer? E nós deixamos passar na nossa vida esse fato tão sério, tão complexo, porque a gente mal entende o relacionamento Deus e homem. Nós vemos naquele quadro, né? Deus segurando no dedo, né? O homem segurando no dedo de Deus, que representa o elo entre o céu e a terra. Nós não paramos para sentir isso. Nós deixamos passar. E ele está lá assim, querendo escutar. E esse momento de intercessão, ele não é só para este momento, a cada segunda-feira, é a todo momento. Todo momento. Eu ainda discutia com ela ontem. Eu gosto de entrar no mais profundo dessa experiência de Deus em minha vida. E aí nós conversávamos. Se eu partir o pão e desejar naquele momento que aquilo seja o corpo de Cristo, o sangue de Cristo, mas desejar mesmo e estiver correndo atrás dos preceitos de Deus, dos mandamentos de Deus, aquele momento entre você e Deus vai acontecendo. Então Deus está muito mais próximo de nós, a nos escutar, a escutar nossos pedidos e a nossa intercessão. E eu quero começar de uma forma diferente. Qual que é o nome da senhora? Dona Estela. A senhora frequentava aqui
o grupo. Ela veio 3 vezes, num espectro de tempo, que esse grupo de oração, Valéria, já está aqui há 30 anos. Se nós pensarmos assim, 3 vezes em 30 anos, não vamos perder muito tempo fazer continha, né? Sabe? Então, é muito tempo Deus aqui escutando. E Ele escuta qualquer um. Ela chega, então eu diria que a senhora chegou agora. Para mim, a senhora chegou agora. A senhora percebeu que a cruz está vazia e que... Isso. Que a cruz está vazia e que Ele está lá em cima, está a escutar. Será que todos aqui, incluindo a minha pessoa, eu estou aqui há 15 anos, eu venho na segunda noite, vinha na segunda de manhã fazer a intercessão para a preparação da segunda noite, quarta-feira, vim bastante tempo. Será, como diz no folheto ou na Bíblia, será que encontrou em mim tamanha fé que essa mulher encontrou? Está na Bíblia. A fé do oficial romano, daquela mulher que saía lá atrás, lá pedindo, os apóstolos até falaram para Jesus, manda ela embora. Ela falou, nunca encontrei fé maior. Essa mulher teve 3 vezes aqui e na vez que ela mais precisou, vocês se recordam? Ela veio pedir pelo filho que estava gravemente do acidente. E quem mais estava no carro? A esposa dele e um amigo. O amigo estava atrás, não sofreu tanto, não foi muito. Já o filho dela e a esposa estavam numa situação não muito confortável. Aí ela chega hoje aqui, para quê? Agradecer, porque eles já estão bem, isso, está bem melhor do que estava antes. Então quem é que olhou? Ninguém aqui foi no hospital, foi? Ninguém foi, mas quem é que esteve lá? Espírito Santo esteve lá, Jesus esteve lá, Deus Pai esteve lá, Nossa Senhora cobriu com o manto, aqueceu, e hoje ela vem agradecer. Por isso que eu fiz questão de falar da fé. Então ela encontrou aqui a forma de se retirar da planície, subir ao alto da montanha e ver a transfiguração, porque enquanto você está na planície, no meio da muvuca, no meio da confusão, você não encontra Deus e não encontra força para mudar as situações. Então, primeiro, encontrou, e foi no dia do batismo, não é isso? Foi no dia do batismo? Foi, né? Foi no dia do batismo. Então é prova de que Deus existe, Jesus não está preso numa cruz, está lá operando maravilhas. Então nós queremos primeiro pedir a bênção sobre a sua vida, pedimos a bênção e a misericórdia de Deus sobre a restauração de todos eles que se envolveram no acidente, pedindo a Deus ainda, pelo poder do nome de Jesus, atender o pedido de cada nome, de cada pessoa, cada situação aqui envolvido. E aproveitamos para entregar a família da Flávia, faleceu aos 33 anos, portanto nova ainda. Pedir a Deus que conforte a família toda, que Deus esteja presente, o Espírito Santo operando. E nós esquecemos
O pai do Ney, o Ney vocês lembram, né? Que participava aqui, faleceu no dia, acho que foi no dia 21. E eu convivi com o Ney muito tempo. Ainda convivo. Ele sempre vai para o rancho comigo. E ele falava muito pouquinho do pai. E depois da morte ele se abriu mais, a falta elogiou o pai. Então não vamos esperar a morte chegar para lembrarmos das pessoas, para intercedermos pelas pessoas ainda em vida. Quem te vê agora, fecha os olhos e fala, deixa a voz do coração subir até Deus Pai Todo-Poderoso e faça a sua intercessão sobre aquilo que mais se torna necessário no momento da sua vida, ou sobre a quem pediu a vocês algo a vir de Deus. Eu, em particular, quero pedir a Deus que restaure saúde de tantas pessoas doentes, tantas que necessitam de remédio, não têm um remédio adequado, Senhor. Eu peço especialmente pelos usuários de drogas que estão nas ruas, maltrapilhos como animais jogados naquele torpor que quando acaba é um pesadelo, eu imagino. Então que Jesus coloque seus anjos ao redor dessas pessoas, impedindo a nuvem negra do inimigo pousar sobre eles e ter essa permanente situação na vida deles, que sejamos luz na vida dessas pessoas, que Jesus nos use como instrumento, as pessoas que estão mais capacitadas, mas nem por isso, porque Jesus também capacita quem Ele escolhe. Então vamos nos colocar nas mãos do Senhor para essa obra, porque é muito triste, gente, famílias que têm esse problema, porque envolve todo mundo, pais, mães, irmãos, naquele sofrimento, Senhor. Nós te entregamos também esses doentes, que são os doentes da alma. Amém. Vamos repetir todos. Senhor, atendei, os nossos pedidos. E se tiver alguém assim, com algo assim, que o coração está até querendo sair para fora, alguma coisa que a pessoa deseja tanto, fala em voz alta, que nós vamos gritar, Senhor, atendei o pedido. Tem alguém? Então levanta, minha irmã. Pode falar em voz alta e deseja. Amém. Senhor, atendei o nosso pedido. Amém. Por isso nós te louvamos, bendizemos e agradecemos. E que você seja muito feliz e todos aqueles do acidente tenham vida plena. Amém. Que vocês me ajudou muito na fé, muito obrigada. Que Jesus atendeu o pedido de todos nós aqui. E eu tenho fé em Deus que essa semana ela sai do TI. Amém. Porque Amém. Ele já está bonzinho. Com certeza. Com Glórias certeza e ela louvores vai, a assim como ti, ele saiu, Senhor. ela também vai sair. Glórias e louvores a ti, Jesus. Senhor. Obrigada, Senhor. O que podemos dizer? Faz efeito ou não faz efeito? Faz demais. Então, olha a importância do seu desejo de ver as pessoas curadas. Esse é um testemunho vivo. Veio aqui nesse grupo somente 3 vezes. Aqueles que estão aqui, uns 20, 25, 30, não perca a esperança. É mais fé, adubar a fé. Amém? É o operário da última hora, né?
Deus não despreza. Nessa hora de Maria, eu queria contar a história de uma outra mulher muito virtuosa. Está aqui na Bíblia, no Antigo Testamento. Que tão quanto Maria, ela também foi muito fiel a Deus e ao propósito que ela tinha. Eu queria contar a história de Ruth. Ruth, ela não era judia. Ela era moabita. Ela habitava os campos de Moabe que ficavam próximos a Israel. Então, para aquela época, ela era impura, né? Ela era pagã. E a história de Ruth, ela começa com a sogra dela, com a sogra Noemi, que ela era casada, né, com Elimeleque, e eles moravam em Belém. Só que naquela época, uma grande seca atingiu a Belém e eles tiveram que migrar para os campos de Moabe. Chegando lá, os dois filhos dela, de Noemi, se casaram com Ruth e com outra moabita. E logo em seguida, o marido, o sogro da Ruth, né, o marido de Noemi, faleceu. E em seguida, os dois filhos também faleceram. Então, ficaram 3 viúvas. A Noemi, ela falou para as noras dela: voltem para suas casas, né, para a casa de suas famílias, que eu vou voltar para Israel. Voltar para a casa de vocês, para os deuses de vocês. Uma nora voltou e a Ruth falou: não, eu vou continuar com você. Onde você for, eu vou. Onde habitar, eu vou habitar. O seu povo é o meu povo e o seu Deus é o meu Deus. Ela foi fiel. Então, elas chegaram a Belém, bem no começo da colheita da cevada. Aí, Noemi, ela tinha um parente, que era parente do seu marido, que era rico e poderoso. E aí, o que Ruth falou? Falou: olha, eu preciso fazer alguma coisa, porque, não sei se vocês sabem, 2 viúvas naquela época, sem filho, sem marido, elas eram muito marginalizadas. A sociedade da época era muito arcaica e machista. Então, elas não tinham chance. Aí ela falou: olha, eu vou para um campo esses campos de trigo, né, de cevada, e vou pegar os restos, né, das espigas. Aí ela entrou num campo atrás dos segadores, e aquele campo justamente era o campo do parente da Noemi, o Boaz. E ele, naquele momento que ela estava terminando de fazer a colheita lá, ele chegou e perguntou quem que era ela. Quem é essa moça? Aí responderam para ele: esta é uma jovem moabita, responderam para ele, que veio com Noemi da terra de Moabe. Aí ele falou para ela: não precisa ir para outro lugar, você pode ficar aqui, junto com as minhas servas. E aí ela perguntou: por que você está sendo tão bom comigo? Por que você está fazendo essa bondade comigo? Aí ele respondeu para ela: tudo o que fizeste para sua sogra, depois que morreu o teu marido, como deixaste teu pai, tua mãe e tua pátria, e vieste para um povo que antes não conhecias. Ou seja, o bem que ela tinha feito lá atrás, a fidelidade que ela tinha feito lá atrás, voltou agora como um bem para ela. E aí o que aconteceu? Ela continuou até a tarde. Quando ela tinha colhido tudo, ela voltou para a casa da sogra, né, da Noemi, e contou o que tinha acontecido. Aí a Noemi falou para ela que esse homem é nosso parente e ele tem direito de resgate sobre nós. O que é o direito de resgate? É quando uma mulher fica viúva, sem filhos, o parente mais próximo pode se casar com ela, para que o nome do marido não morra. E aí a Noemi falou para ela: vai atrás dele e fala isso para ele. Aí ele falou para ela. Aí ela foi, fez tudo que a Noemi tinha falado e falou isso para ela. Olha, o Boaz falou para ela: tudo que eu te falar, eu vou fazer, porque você é uma mulher virtuosa. Eu tenho direito de resgate, mas tem um outro parente que é mais próximo, então eu vou falar com ele. Aí ela voltou para Noemi e falou o que ele tinha falado. Aí o que a Noemi falou para ela? Espera, minha filha, até sabermos como vai terminar tudo isso. Esse homem não descansará enquanto não tiver resolvido esse assunto, e o fará hoje mesmo. Então, o Boaz, ele foi até a cidade,
reuniu os sábios ali na porta do templo e chamou aquele homem que tinha aquele direito. E aí explicou para ele o que tinha acontecido. E aí aquele homem falou que ele tinha que ele a Moabita, mulher do defunto, né, que tinha morrido, para conservar o nome dele e a sua herança. Só que o que ele falou? Para preservar o meu patrimônio, eu não vou me unir a ela. E aí o que Boaz falou? Então, ok, você não vai? Eu vou. E todo mundo aqui é testemunha que eu comprei a mão dela, que pertencia ao sogro e aos filhos. E aí, Deus abençoou o casal, Boaz e a Ruth, com um filho. O filho chama Obed. O Obed é o pai de Jessé. E Jessé é o pai de Davi. E, consequentemente, a Ruth, ela é ascendente direta de Davi e de Jesus. Porque Jesus é descendente de Davi, da casa de Davi. O que eu queria falar com essa história? Primeiro, sobre fidelidade. Assim como Nossa Senhora, a Ruth foi fiel. Foi fiel à sua família, ela foi fiel ao Deus que ela conheceu, mesmo não sendo o seu Deus de origem, mas ela foi fiel ao nosso Deus. E depois, toda essa história, o decorrer dela, a gente pode entender como a providência divina está presente na história da Ruth. Por quê? Porque mesmo depois de tudo que aconteceu, o que Deus fez na vida dela? Um milagre. Providência atrás de providência, sem grandes... Porque quando a gente pensa em Deus, a gente pensa em grandes milagres. Mas a gente se esquece dos pequenos milagres do dia a dia. Da providência divina, daquilo que você precisava naquele momento para você seguir. E aí, aqui nessa Bíblia, ela é uma Bíblia de estudos, e ela falou uma questão muito importante. Que os eventos que parecem acontecer por acaso são obras de Deus. As duas mulheres chegam a Belém justamente no tempo da colheita. Ruth, por acaso, encontra na propriedade de Boaz, que chega por acaso naquele momento. Nos eventos simples da vida cotidiana, aparentemente casuais, se esconde a mão providencial de Deus. E é isso que eu quero falar hoje. Que a fidelidade que a gente tem num dia, o bem que a gente faz num dia, ele volta para nós. Ele volta para nós como providência. Ele volta para nós como ações das outras pessoas para com a gente. E, principalmente, tudo que a gente faz quando a gente é fiel, quando a gente faz o bem, no caso de Ruth, ela só foi a avó do rei Davi, né? E ascendente direta de Jesus Cristo, né? Através do pai adotivo, né? De Jesus, José. Então, eu queria que a gente orasse agora para Nossa Senhora, que é o nosso exemplo de fidelidade, assim como Ruth também, que é um grande exemplo de fidelidade, para que elas nos ajudem a sermos fiéis, a fazermos o bem, para que a providência divina alcance nossas vidas em tudo que a gente precisa. 945, perfeito, é que a gente Renata, começando agora o mês de maio, nossa primeira quarta-feira de maio, nós já vamos coroar Nossa Senhora como a nossa rainha também, tá? Se um dia um anjo declarou que tu eras cheia de Deus, agora penso quem sou eu para não te dizer também, cheia de graça, ó Mãe, cheia de graça, ó Mãe, agraciada. Se a palavra ensinou, se a palavra ensinou que todos hão de concordar e as gerações te proclamar, agora eu também direi, tu és bendita, ó Mãe, tu és
perfeito é quem te criou. Se o Criador te coroou, te coroamos, ó Mãe, te coroamos, ó Mãe, te coroamos, ó Mãe, o que? Nossa rainha, vamos lá, gente, te coroamos, ó Mãe, te coroamos, ó Mãe, te coroamos, ó Mãe, nossa rainha. Amém. Então viva, né? Viva Nossa Senhora. Amém. Viva Nossa Senhora. Viva Nossa Senhora. Amém. Amém. E nós podemos dizer então que nós ficamos felizes em estar aqui nessa noite, ficar um pouquinho de pé, nos alegrarmos, né? Estimular um pouquinho a alegria aí no coração, que a gente pode cantar isso louvando ao Senhor, louvando a esse Deus por todas as coisas. Vamos começar dizendo a Ele: eu estou feliz por estar aqui. 1301. Vamos lá, Almas. gente. Fico feliz Feliz em vir em sua casa, erguer minhas mãos e cantar. Por quê? Cantar. Fico feliz em vir em tua casa, erguer minha voz e adorar. Bendito, bendito é o nome do Senhor, bendito é o nome do Senhor, bendito é o nome do Senhor, pra sempre. Vamos acelerar. Fico feliz em vir em tua casa, erguer minha voz e cantar. Cantar, cantar. Fico feliz em vir em tua casa, erguer minha voz e adorar. Bendito é o nome do Senhor, bendito é o nome do Senhor, Bendito é o nome do Senhor, pra sempre. bendito quero ouvir. Bendito é o nome do Senhor, bendito é o nome do Senhor, Bendito é o nome do Senhor, pra sempre. Bendito é o nome do Senhor, Bendito é o nome do Senhor, bendito é o nome do Senhor, pra sempre. Amém. amém. Deu uma esquerda. É por isso que nós podemos dizer assim, agora mais compenetrado. Se você quiser se assentar, porque é uma música mais tranquila, porque você vai dizer no seu coração, no seu louvor, diante da sua necessidade, você vai dizer assim, diga junto comigo, mas aí no seu coração, e em silêncio se você preferir, mas você vai dizer assim: Tu és, Senhor, o meu pastor, e nada me faltará. Essa é a certeza de que este Deus, que não está mais nessa cruz, que dá a mim e a você nessa noite a segurança, a tranquilidade de que tudo vai dar certo, de que tudo vai passar. Somente esse amor de Deus fica em nós. É por isso que a gente pode cantar isso. Tu és, Senhor, o meu pastor. Por isso nada, nada em minha vida vai me faltar. 593. Pelos prados e campinas verdejantes eu vou. É o Senhor Que me leva a descansar junto às fontes de águas puras, verdejantes eu vou. Minhas forças o Senhor vai animar. Diga então, Tu és, Senhor. Senhor. Tu és, Senhor, o meu pastor. Por isso nada
em minha vida faltará. Tu és, Senhor, o meu pastor, por isso nada em minha vida faltará. Nos caminhos mais seguros, junto dele eu vou, e para sempre o seu nome eu honrarei. Se eu encontro mil abismos nos caminhos eu vou, segurança sempre tenho em suas mãos. Solta sua voz, porque o Senhor é teu pastor. Tu és, Senhor, o Meu pastor, por isso nada em minha vida faltará. Nada, Senhor. Tu és, Senhor, o meu pastor, por isso nada em minha vida faltará. Ao banquete em sua casa, ao banquete em sua casa, muito alegre eu vou. Um lugar em sua mesa me preparou. Ele unge minha fronte e me faz ser feliz, e transborda minha taça em seu amor. canta que o Senhor é o teu pastor. Maranatá. Tu és, Senhor, o meu pastor, por isso nada em minha vida faltará. Tu és, Senhor, o meu pastor, por isso nada em minha vida faltará. Aleluia. Com alegria e esperança, caminhando eu vou. Minha vida está Minha sempre vida em tuas mãos. está sempre em suas Na mãos. casa do Senhor eu irei habitar. E na casa do Senhor eu irei habitar. Este canto sempre hei de Esse cantar. canto para sempre irei cantar, porque tu és, Senhor. Tu és, Senhor, o meu pastor, por isso nada em minha vida faltará. Repete isso. Tu és, Senhor, o meu pastor, por isso nada em minha vida faltará. Nada faltará. Amém. Eu creio, Senhor. Obrigada, Jesus. Obrigada, Senhor. Fecha seus olhos por um instante. Vai pensando em todas o que nós acabamos de cantar. Tu és, Senhor, o meu pastor, e nada me faltará. E nada me faltará. Repete isso no seu coração. Nada vai te faltar. Nos momentos de angústia que você está vivendo, no momento de dificuldade que você está vivendo, nada vai te faltar. Porque tu tens um Deus que olha insistentemente, incessantemente por você. Então, firma isso. Faça essa aliança com Jesus.
porque nada vai nos faltar. E é por isso que eu preciso que você me renove nesta noite, meu Senhor e meu Deus. Renove minhas forças, Jesus. Que o Senhor venha renovar as minhas estruturas, a minha fé, Senhor. Que o Senhor possa tirar todo o meu desânimo. Que o Senhor possa trazer a alegria de volta ao meu coração. Que o Senhor possa trazer discernimento. Que o Senhor possa trazer entendimento, sabedoria. Que o Senhor possa, meu Deus, vir ao meu encontro nessa noite. Me perdoar, Jesus, pelas vezes em que eu não acredito, pelas vezes em que eu não confio, pelas vezes que eu não sou fiel, pelas vezes que eu não sou perseverante, pelas vezes que eu me deixo envolver pelas forças do mal. Me perdoa, Jesus. Renova minhas forças nessa noite. Renova-me, Jesus. Vai cantando isso para o Senhor. Vai desejando que esse renovo aconteça hoje na sua vida. Olhe para Jesus, olhe somente para o Senhor agora, pelos olhos da sua fé, olha para Jesus e diga: renova-me, Senhor, porque hoje eu quero ser diferente, eu não quero ser como eu entrei aqui, Senhor, preocupado, preocupada, desanimado, desanimada, questionando todas as coisas. Jesus, eu não quero mais ser igual, eu não quero mais ser assim, Senhor. Por isso eu te peço em nome de Jesus, que o Senhor me renove. Renova, Senhor. Vai pedindo a Jesus que faça isso na sua vida hoje. Em qualquer circunstância, na situação que você precisa, na necessidade que você está enfrentando, eu te peço, Jesus. E eu te peço, Jesus, renove o nosso país, Senhor. Renova, Senhor, a concepção dos nossos governantes, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Vem de encontro, vem em auxílio, Pai, ao nome de Jesus. Renova-me, Senhor. Renova, Senhor. Vai pedindo ao Senhor. E vamos cantando isso. Vamos pedindo, vamos invocando, vamos clamando a misericórdia do nosso Deus. Em nome de Jesus. 730. Porque tudo que há dentro de mim precisa ser mudado. Precisa ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração precisa mais de ti. Renova, Senhor. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, Senhor. Põe em mim teu coração. Por quê? Porque tudo que há dentro de mim precisa ser mudado, Senhor. Porque tudo que há dentro do meu coração precisa mais de ti. Amém, Jesus. Precisa mais de ti. Vamos clamar ao Espírito Santo de Deus, que venha sobre esse lugar, que venha sobre a palavra que nos alimenta, a palavra que nos fortalece. Que essa palavra hoje te traga luz, te traga vida, te traga um ânimo novo. Vamos pedir então ao Espírito Santo de Deus que venha agora e fica aí sobre o seu coração, sobre a sua vida. Vamos cantando assim: Espírito Santo de Deus, vem e fica aqui. Vem e fica aqui na minha mente, no meu corpo, Senhor. E se você trouxe alguma enfermidade a apresentar ao Senhor, coloque a sua intenção agora sobre essa enfermidade e vai pedindo e vai invocando a esse Espírito Santo de Deus. Vem e fica aqui, Senhor. Tu que podes todas as coisas, Senhor. Tu que és o Deus do impossível. Que o Senhor faça hoje, através do teu Espírito Santo de Deus,
o Senhor possa curar, que o Senhor possa libertar, Jesus. Aquelas pessoas que se sentem aprisionadas em alguma situação, que o Senhor possa vir hoje libertar em nome de Jesus, Senhor. Trazer um caminho novo em nome de Jesus, Senhor. Uma indecisão, Senhor, atitudes a serem tomadas, Pai, em nome de Jesus. Quantas são as necessidades do Teu povo? Mas é essa luz, é esse Espírito Santo que nós invocamos, Senhor, que venha nos revelar, que venha fazer um Pentecoste sobre cada um de nós nessa noite. Vem e fica aqui neste lugar, Senhor, em nome de Jesus. Vem, Senhor. Clama comigo. Chama o Espírito Santo de Deus. Convide Ele para a sua vida, para este lugar, para este momento agora, sobre mim, que o Senhor possa me usar, que o Senhor possa vir através do Teu Espírito Santo de Deus, trazer palavras de sabedoria que venham impregnar em cada um de nós. Senhor, eu coloco a minha voz à Sua disposição, Jesus. Toma conta, Senhor. Ó Espírito de Deus. Espírito de Deus, vem, Senhor, vem e fica aqui. Eu canto a Xandeira, Espírito de Deus, vem, Senhor, vem e fica aqui, Senhor, e passeia. Toca, Senhor, toca o coração do Teu povo, ó Espírito de Deus, vem e fica aqui. Vai se sentando e mais uma vez pedindo, fica aqui, Senhor. Chama ela quando ela chama e era de Deus, vem e fica aqui. Fica aqui, Senhor, tirando toda a tristeza, Senhor, toda a indecisão, toda a desilusão, toda a angústia, Senhor, seja em que área for da sua vida, esse é o Espírito Santo que vem para hoje trazer um ânimo novo, uma luz, uma alegria na sua vida, em nome de Jesus, eu creio, Senhor. Obrigada, Senhor. Amém, Jesus. Obrigada, Senhor. Glórias e louvores a Ti, Senhor. Amém. Amém. Então que essa palavra hoje traga-nos a sabedoria que nós estamos precisando em nome de Jesus. E eu quero usar essa cruz, aproveitar essa cruz que o Aloysio usou no início da noite como intercessão para dizer também que ela está se desfazendo, inclusive, mas dizer que essa palavra de hoje vem também para dizer que o Deus que nós pregamos e as palavras que têm sido pregadas aqui é para fortificar e é para mais uma vez dizer que Jesus não está aqui, mas que através dessa cruz, como eu disse em Isaías 43, versículo 4, se não me engano, Ele curou todas as nossas enfermidades. Ele curou todas as nossas indecisões, Ele curou todas as nossas frustrações, as nossas angústias, as nossas tristezas. Então, é através dessa palavra de hoje, como nós vimos essa palavra no domingo, foi a palavra do Evangelho de domingo, em Lucas 24, a partir do versículo 11. Página Ave Maria 1382, versículo 13, na verdade. Os discípulos de Emaús, essa palavra eu posso dizer que ela é tremenda, porque Jesus nos enquadra nessa palavra de uma forma esplêndida. Os discípulos de Emaús. Número da página 24:13. Lucas 24,
a partir do versículo 13. Ave Maria, 1382. Amém? Nesse mesmo dia, 2 discípulos caminhavam para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios, que significa mais ou menos 11 quilômetros. Iam falando um com o outro de tudo o que se tinha passado. O que tinha passado? Tinha passado a crucificação, a morte de Jesus. E vejam bem, eles estão se referindo aos discípulos. Quem eram os discípulos? Aqueles que conviveram, aqueles que estavam ali lado a lado, que viveram com Jesus, que aprenderam com ele no seu dia a dia. No entanto, olha o que nós ouvimos então, eles estavam falando de uma situação que aconteceu, né? E eu imagino, mas assim ainda, enquanto iam conversando e discorrendo entre si, o mesmo Jesus aproximou-se deles e caminhava com eles. Mas os olhos estavam-lhes como que vendados e não o reconheceram. Paramos aqui um pouquinho. Esses discípulos saíram de uma situação de morte, de uma situação de cruz, né, de crucificação. E eles provavelmente estavam desiludidos, eles provavelmente estavam abatidos, eles provavelmente estavam desanimados, entristecidos, porque eles criam num Deus que viria para salvar o seu povo, para mudar Israel, para trazer uma vida nova àquele povo sacrificado. Mas, no entanto, olha só, eles estavam saindo de uma situação, porque eles viraram as costas para aquela situação de morte, e estavam caminhando em busca de um outro lugar, porque aquilo para eles já era um passado, porque na verdade o que aconteceu os entristeceram profundamente. E eles estavam então, quando Jesus apareceu-lhes, como se estivessem com os olhos vendados, e Jesus perguntou-lhes: de que estáis falando pelo caminho e por que estáis tristes? Então, por que você está triste? Por que você está abatido? Por que você está descrente? Por que você não confia? Por que você não acredita? E eu imagino que quando Jesus está falando isso, gente, ele está tão incisivo assim. Por que você não acredita ainda? Meu Deus, eu não estou aqui. Eu não estou aqui. Então, por que você ainda não confia? Por que você ainda se permite abater por tantas dificuldades? Eu imagino que ele caminhava, mas eu quero que nós nos enquadremos nessa caminhada, junto com esses discípulos, que nós vamos ver que ele se refere a um discípulo, aqui somente Cleófas, mas o outro ele não se refere ao nome. E aí nós vamos dar o nosso nome. Teologicamente, poderia ser, como dizia uma esposa de Cleófas, poderia ser um dos discípulos, o próprio Lucas, nós não sabemos, mas nós vamos colocar o nosso nome nessa caminhada. Porque Jesus insiste em nos perguntar, e eu tenho certeza que é assim que ele está hoje. E é assim que ele nos pergunta: por que você está triste então? Por que você não confia? O que é? É como se ele quisesse dizer: o que eu preciso fazer para você não olhar mais para essa cruz e me enxergar aqui? Porque quando nós olhamos para ela e enxergamos Jesus aqui, porque você não acredita que ele saiu desse lugar, que você já está vitorioso. Então, ele estava caminhando com esses 2 discípulos. E aí esses discípulos estavam, como nós estamos hoje, com os nossos olhos vendados. Nós estamos assim, sufocados. E é normal, e é humano que estejamos assim. Porque é uma pressão tão grande que vem sobre nós, não é? São situações que vêm para te dizer que para você desistir, para dizer que não vale a pena, para dizer que realmente as coisas estão se afunilando e que as coisas não vão acontecer. Você não vê perspectiva, você não enxerga uma luz, você não enxerga uma situação, uma vitória. Parece tudo tão, sabe, você caminha, parece que você dá um passo e 2 para trás, e assim sucessivamente. Então, o que vem sobre mim, sobre você, quando nos acarreta essa dificuldade? Esse caminhar, esse andar para trás. Um desânimo, não é verdade? Dá vontade de você não vir mais, dá vontade de você não buscar mais. Mas muito pelo contrário, gente. É aí que nós temos que nos apegar neste Deus, confiar neste Deus, porque nós não temos outra alternativa. Se você optar, então, por desistir, você está optando, você está assinando a sua falência espiritual em todos os sentidos. Esses discípulos caminhavam
E o que me chama mais atenção é que ele estava falando com aqueles com quem ele conviveu, com quem ele pregou a palavra, com quem ele estava no dia a dia. Gente, nós ouvimos essa palavra no nosso dia a dia, nós estamos aqui todas as quartas-feiras, né? Nós ouvimos essa palavra, e por que ela ainda não faz eco no nosso coração? O que acontece então conosco? O que acontece então com a nossa fé que está se esvaindo de nós? Que não está permitindo com que nós creiamos, com que nós confiemos neste Deus. E aí, então, um deles, é aí que entra, então. Ele se refere a um deles, Cleófas. Respondeu-lhe: és tu, acaso, o único forasteiro em Jerusalém que não sabe o que nela aconteceu nesses dias? E o que é interessante para você ver que Jesus conversando com eles, eles não perceberam Jesus. Eles não entenderam o que era Jesus, porque eles estavam tão cegos, né? Tão embriagados de uma tristeza, de uma falência terrível interior, que eles não percebiam a presença desse Deus. Então, e eles disseram, indagaram o próprio Jesus, né? Ficaram, por que então que era a única pessoa que não sabia o que tinha acontecido? Como assim? Todo mundo sabia, menos aquele forasteiro, né? Perguntou-lhe ele, que foi? Disseram, a respeito de Jesus de Nazaré. Era um profeta. Do versículo 19 ao 24, eles vão descrever a situação toda que ocorreu com a crucificação de Jesus. Vamos lá. Que foi? Disseram a respeito de Jesus de Nazaré. Era um profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. Os nossos sumos sacerdotes e os nossos magistrados o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que fosse ele quem havia de restaurar Israel. E agora, além de tudo isso, é hoje o terceiro dia em que essas coisas sucederam. É verdade que algumas mulheres dentre nós nos alarmaram. Elas foram ao sepulcro antes do nascer do sol. E não tendo achado o seu corpo, voltaram, dizendo que tiveram uma visão de anjos, os quais asseguravam que está vivo. Alguns dos nossos foram ao sepulcro e acharam assim como as mulheres tinham dito, mas ele mesmo não viram. Aí Jesus disse, ó gente sem inteligência, como sois tardos de coração para crerdes que tudo que anunciaram os profetas. Porventura não era necessário que Cristo sofresse essas coisas e assim entrasse na sua glória? Paro aqui um pouquinho também. Não é necessário que muitas coisas aconteçam na sua vida para que você possa ver esse Cristo fora daquela cruz. É necessário que passemos por muitas dificuldades, sim. Nós não estamos isentos, nós não somos dispensados de passar por nenhuma dificuldade. O que você está vivendo é necessário para você encontrar um caminho onde você vai realmente visualizar, enxergar, congregar com este Deus, com esse Deus que está vivo. E aí Jesus, eu imagino, ó gente sem inteligência, o que foram então todos aqueles anos com quem eles conviveram, com quem eles estiveram ali lado a lado e não perceberam então o que era para acontecer. E aí então você fica pensando assim, né? Poxa vida, o que eu estou vivendo agora? Toda essa desilusão, toda essa frustração, desânimo, né, dificuldades financeiras, falta de trabalho, quantas coisas têm nos oprimido de uma forma que nos entristece, e a gente fica perguntando, cadê Jesus? Senhor, eu estou orando, a gente fica cansada espiritualmente de orar e de não enxergar, e de não ter uma resposta, né? de não ver uma perspectiva, de não enxergar isso. Né? Mas aqui é o que eu quero que você entenda, que Jesus está aqui para garantir para você que você vai encontrar a solução que você busca. Mas que para isso é necessário que você não desista. Essa é a única frase que eu posso te dizer essa noite. Para você não desistir. Porque você vai encontrar o que você espera em Deus. Amém, gente. É assim que tem que ser. Porque muitas coisas contrárias vão vir para nós, como está vindo sobre mim e sobre você. O desânimo que tem abatido sobre mim e sobre você. Vem senão para nos dispersar, para nos fazer desistir, para fazer com que nós
realmente não olhemos mais para esse Deus, porque é simples. Hoje, né, a gente falou tanto sobre tantas situações de pessoas, né? A dona Estela, por exemplo, em tão pouco tempo que ela teve aqui, mas uma oração poderosa de uma mãe, o quanto pode mudar todas as coisas. E assim eu quero dizer para a Meire, nós não desistimos do Júlio César, viu? Nós não esquecemos o Júlio César. Ele está com certeza em nossas orações, eu creio que todos lembram desse. E eu tenho certeza que nós haveremos de ouvir, então, o testemunho dessa mãe, dizendo que o Júlio César conseguiu se livrar do crack. Né? E eu tenho certeza disso, com fé, com esperança, com convicção, como, mesmo que aconteçam as coisas, que você continue sendo forte, fiel, não desista jamais do seu filho, porque com certeza você vai conseguir essa vitória, em nome de Jesus. E é isso que Deus fala, gente. E é isso que Deus fala, sempre, a todo instante. É por isso que ele estava tão ansioso. E eu imagino que impaciente. Como é que Deus pode estar assim? Não, ele não estava impaciente. É só uma forma de dinamizar a palavra. Mas ele não estava impaciente, não. Com certeza ele estava ali, porque ele é misericordioso, ele é bondoso demais. Então ele estava ali, sabe, olhando para aqueles discípulos, sim, sentindo-se infeliz, talvez, momentaneamente, por eles não entenderem nada, mas ao mesmo tempo acolhendo. Você entende isso? Ele estava colhendo aquelas pessoas que não estavam crendo, ou que não entenderam nada do que se passou. Então, o que é bonito nisso é que Deus recebe como você está, como você é. Ele não perguntou nada para aqueles discípulos, a não ser, ele quis com que eles desvencilhassem naquele momento das suas frustrações, e é isso que Deus te pergunta. Por isso que ele perguntou para eles. Então, eles explicaram para ele o que estava acontecendo, as tristezas deles, eles explicaram para Jesus, e é isso que Jesus está perguntando para você. Qual é a sua tristeza, então? Ele quer ouvir de você, ele sabe, mas ele quer ouvir de você. Então, por um instante só, por um troque de segundos, diga para Jesus, qual é a sua necessidade? O que você deseja? O que você quer? Ele simplesmente vai dizer-nos assim, mas não como uma forma de crucificarmos, de humilharmos, mas como um pai que nos exalta, que nos chama. Ó gente sem inteligência, como sois tardos de coração, para creres que em tudo que anunciaram os profetas. O que anunciaram os profetas? Anunciaram a vitória, a conquista, mundo novo, diferente. É isso que nós temos que nos apegar e confiar. Então é isso. Então, o que você colocou num instantes aqui de segundos ao Senhor, ele já sabe. Mas é necessário que você desvencilhe de tudo isso, que você entregue para Jesus definitivamente e creia que ele está agindo sobre a sua vida. Amém? No versículo 27. E começando por Moisés, percorrendo todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava dito em todas as Escrituras. Jesus foi repassando, então, com eles, pacientemente. Aproximaram-se da aldeia para onde iam, e ele fez como se quisesse passar adiante, não ficar. Mas aí eles esforçaram-no a parar. Fica conosco, já é tarde, e já declina o dia. Entrou então com eles. Aconteceu que, estando sentado conjuntamente à mesa, ele tomou o pão, abençoou, partiu e serviu. O que é isso? Partilha. O que é isso? Quando ele fez isso, quando Jesus tomou essa atitude, o que é que aconteceu? Abriu-lhes os olhos daqueles discípulos. Eles reconheceram, então, que era Jesus. Mas, naquele momento, quando eles reconheceram, Jesus desapareceu. Só para terminar. Então, se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu. Diziam, então, um para o outro, não se nos abrasava o coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Em algum momento o seu coração não fica assim, sabe? Sabe como que se quisesse sair do seu peito? É o próprio Jesus falando com você. Em algum momento você não sente esse fogo abrasador? É o Espírito Santo que nos conduz a ouvir este Deus, mas muitas vezes nós, cegos ainda, não entendemos que esse Deus está
permanentemente ao nosso lado. Você sabe o que é isso, gente? Permanentemente ao nosso lado. 24 horas do nosso dia, esse Deus está conosco a nos proteger, a nos dar livramentos. Quantas vezes você chega no final do seu dia, em algum momento sequer, você fala, nossa, Deus me deu um livramento hoje. Né? E não é só um, não, são vários. Durante todo o nosso dia, nós vivemos experiências onde esse Deus está presente e nos livra. Né? Nós que caminhamos com esse Deus. Então, basta você agora olhar para Jesus. E a gente faz uma oração agora para o Senhor. Porque nesse momento, Ele entra então na nossa casa, Ele entra na nossa vida, Ele pega o pão, Ele abençoa, Ele parte e Ele nos serve. E é esse pão que nos dá uma vida nova nessa noite. É esse pão que vem revigorar a sua fé. A sua fé muitas vezes abatida, essa fé que não está sendo regrada. Sabe, que você precisa diariamente ali jogar uma aguinha. Você não está fazendo isso talvez. E é por isso que às vezes as coisas não acontecem, porque nós nos preocupamos com tantas coisas, mas esquecemos daqui de dentro. E é esse dentro, é esse interior que vai fazer com que nós consigamos alcançar as nossas batalhas. Passar pelas nossas batalhas. Então, é isso que você precisa no seu dia a dia. Regar esse coração, essa fé que vai se esvaindo a cada momento de dificuldade. Ela vai saindo de nós. Né? E a gente nem percebe, nem percebe. E aí levantaram-se na mesma hora e voltaram a Jerusalém. Olha só que interessante. Eles voltaram para onde? Para Jerusalém. Para o lugar de onde? Onde eles achavam que tinha acontecido a morte, já não era mais um lugar de morte, ou se ainda era um lugar de morte, eles estavam dispostos a enfrentar. O que era medo agora se tornou coragem, porque eles reconheceram o próprio Deus. A partir do momento que nós reconhecemos esse Jesus ressuscitado na nossa vida, as coisas se transformam. Vai a tristeza, vem a alegria, vai o desânimo, vem o ânimo. Então, tudo isso vai se transformando, vai se revertendo em coisas boas e positivas sobre a nossa vida, a partir do momento que nós olhamos e vemos um Deus na nossa vida. E é isso que aconteceu. Eles voltaram para Jerusalém, aí acharam reunidos 11 e os que com ele estavam. Todos diziam, o Senhor ressuscitou verdadeiramente e apareceu a Simão. Eles, por sua parte, contaram o que lhes havia acontecido no caminho e como o tinham reconhecido ao partir o pão, ou seja, durante o momento da Eucaristia, é quando tudo acontece, é o momento onde o milagre acontece, onde a gente visualiza esse próprio Jesus, então, que vem hoje, então, para dizer essas 3 palavrinhas. Ele abençoa, ele parte e ele serve. E quando ele faz isso, tudo se renova em nós. Amém? Amém. Tem alguém que quer testemunhar? Quer dar um testemunho? Além, a dona Estela já falou, né, sobre a recuperação do seu filho, e nós muito agradecemos ao Senhor mais uma vez por essa restauração física e com certeza espiritual também, porque Deus não faz nada incompleto. Quando Ele faz a obra, Ele faz completa. Ele não deixa nada para trás. Então, se você está esperando a sua vitória, a sua condição, e se ainda não aconteceu, fica tranquilo, porque quando vier, vem assim, esbanjando mesmo, viu? Então, vai vir tremendamente sobre a sua vida. Amém? Amém. Tem alguém? Ninguém. Vou te chamar. Vou. A menina do sorriso. Você mesma. É. Ah, ótimo. Jesus, é Jesus mesmo. Ai, ai. É não, Jesus aí. Semana passada, quando a gente estava orando, eu ia até te comentar depois, eu vi, tinha dinheiro, né, e uma vela preta, uma vela vermelha sendo desfeito, e eu falei assim, gente do céu, mas o que é isso? Né? Aí depois, nessa semana, no final da semana, aí meu chefe me chamou, que tinha um aumento para me dar, sei lá. Olha! E eu falei assim, gente, que bênção, eu nem estava esperando isso. Tá tão difícil as coisas, a gente sabe que está tudo muito difícil. Mas eu aceito assim mesmo. Né? Claro.
Tá tudo muito difícil e assim, eu tenho fé que Deus tem maravilhas na minha vida, da minha irmã, da minha família. A gente fica junto aqui toda quarta, né? Amém. E eu tenho certeza também que tudo está derramado. Eu sei que a gente tem muita coisa, passa muita coisa, mas nós vamos vencer. Em nome de Jesus. Nós vamos vencer cada batalha e a gente vence todos os dias, né? Todos os dias, Todos quando os Deus está dias. conosco, né? Fazendo coisas e maravilhas que a gente nem vê, né? Mas aqui no nosso coração a gente sente, né? Que Deus está encaminhando tudo. Hã? Tem que pôr na mente, é isso. Exercitando todos os dias. Pensar positivo, atitudes positivas Isso. também, né? Sempre. Não adianta a gente vir aqui, sair dali da porta, ficar reclamando, não Murmurando, adianta. né? Não, hora levantou de madrugada, Deus te acordou, joelho no chão. E vamos embora, vamos em Amém, frente. amém, É isso. amém, amém. Obrigada. Deus abençoe. Viu? Essa palavra, gente, é um divisor de águas. Por quê? É um caminho ali onde anteriormente, quando eles viviam um passado muito próximo, né, da morte, e de repente ali com Jesus. Então, é uma coisa que vem para mediar mesmo a fé daqueles discípulos, né? E que vem hoje para mediar a nossa fé. Que essa palavra seja também, então, um divisor de águas às nossas vidas. Que hoje venha realmente nos restaurar, modificar, e que você realmente acredite que tudo vai dar certo. Se ainda não aconteceu, porque ainda não é o momento, mas vai acontecer. E vai vir de uma forma tremenda sobre a sua vida. Amém? Amém. Tem alguém que está fazendo aniversário hoje? Você, Thiago? Ah. Ninguém? Ninguém? Então, vamos ficar de pé. Vamos terminar a nossa noite simplesmente agradecendo a Deus, porque eu tenho certeza que essa palavra vem para nos revigorar, como sempre, né? Porque a palavra de Deus nos alimenta. Então, vamos agradecer ao Senhor. Que esse Deus, como diz assim, fica conosco, Senhor. Diga assim. Só diga isso, como os discípulos disseram. Fica conosco, Senhor. Fica conosco, Jesus. Vai para minha casa agora, Senhor. Livra-nos de todo mal. Fica conosco, Senhor. Então, vai dizendo isso no seu coração. Insistentemente, ao longo do seu dia, fica comigo, Jesus. Vai dizendo, fica comigo. Naquelas situações de dificuldade, fica comigo, Senhor. Vai lembrando desse Deus que tem promessas para nós. E Deus é um Deus que promete e que cumpre. E é por isso que nós podemos dizer, Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nós estivemos e continuaremos unidos e reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Vamos em paz, que o Senhor nos acompanhe. Até quarta-feira. Manobras 103. Uai, não tem ela aqui. No mar da vida, quiserem te afogar. Segura! Segura na mão de Deus e vai. Se a tristeza
e não olhes para trás. Não olhe para trás. Segura na mão de Deus e vai. O Espírito do Senhor sempre te revestirá. Segura na mão de Deus e vai. Prometeu que jamais te deixará. Segura na mão de Deus e vai. Todo mundo. Segura na mão de Deus. Segura na mão de Deus. Pois ela te sustentará. Não temas, segue adiante e não olhes para trás. Segura na mão de Deus e vai. Amém. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade, quero amar somente a ti, porque o Senhor é o meu bem maior, faz um milagre em mim.